Bem-vindos aqui ao meu canal na estreia dessa nova fase desse trabalho que eu faço na internet, num novo programa. O programa se chama China, Lições de um Projeto Nacional, no qual eu e um grande parceiro meu lá do Rio Grande do Sul, Diego Pautasso, que é cientista político, um estudioso do tema da China, da Eurásia como um todo, mas que tem a característica de falar sobre isso de maneira prática, com exemplos concretos, com mais carne e com mais realidade sobre esse assunto que deveria interessar tanto ao Brasil e aos brasileiros, né? Ele vai poder contribuir agora, a partir dessa primeira exibição, periodicamente aqui no meu canal, com esse conhecimento. Então, assim, a gente vai fazer um diálogo bem objetivo, como já ficou claro, e também bem rápido, para você poder aprender sem mais delongas, sem teoricismos, sem grandes ideias abstratas, né? O que, afinal, fez a China ser o que a China se tornou no momento atual da história. Essa é a ideia aqui. E o tema de hoje, do primeiro programa, vai ser as energias limpas e o crescimento. Porque tem um pessoal que gosta de opor, né, as duas ideias. Parece que ou você faz um desenvolvimento muito sustentável, completamente limpo, ecologicamente correto, e aí é preferível não crescer na cabeça dessas pessoas, ou então você faz uma industrialização pesada, toda poluente, cheia de externalidades ambientais muito negativas, etc., e que se dane. Quer dizer, e a China comprova, através do processo das energias limpas e do seu crescimento, dentro desse setor, que é possível conciliar ambas as coisas. Então, essa é a adjuntiva que nós vamos tratar aqui no primeiro programa, China, Lições de um Projeto Nacional, e por isso eu passo, e agradecendo já a presença dele, a palavra ao Diego Pautasso. Diego, muito obrigado por aceitar fazer essa empreitada comigo. Te passo aí a palavra para você elucidar o público a respeito dessa questão. Existe oposição aí entre o desenvolvimento econômico e o meio ambiente? Como é que a China se enquadra nisso aí? Obrigado, Diego, é contigo. Obrigado, Fausto, pelo convite. Acho que vai ser uma boa parceria, uma satisfação conversar com os internautas, todos eles, de uma maneira geral, muito interessados na temática do desenvolvimento. Então, eu acho que é um ano particularmente especial para discutir projeto nacional, e é isso que nós vamos fazer. Nós vamos olhar para a China, olhar as experiências chinesas, mas sempre à luz de pensar aquilo que o Brasil fez, aquilo que o Brasil pode fazer em termos de desenvolvimento. Então, sobre a temática da China propriamente dito, de uma maneira geral, as pessoas costumam constatar, né, o que já é um grande avanço, que tem uma grande participação do Estado no projeto de desenvolvimento, que tem investimento público, que tem empresas estatais estratégicas, e eu acho que o que a gente se pretende aqui, eu e o Fausto, é lançar uma lupa sobre programas objetivos, sobre empresas objetivas, sobre políticas públicas de inovação, de desenvolvimento, como na expressão do Fausto, a questão da carne, pegar na parte empírica, pegar casos e tentar esmiuçar para que as pessoas entendam as melhores práticas, as melhores políticas e as melhores ações que levaram ao desenvolvimento chinês. Do ponto de vista ambiental, e aí eu já te devolvo a palavra, Fausto, há sempre essa disjuntiva que tu colocou, né? Ou o mito da natureza intocada, né? O onguismo, a coisa de que qualquer intervenção no meio ambiente é nociva, ou, por vezes, até uma visão um pouco antiquada de que o desenvolvimento tem que desconsiderar a questão ambiental e crescer a qualquer preço. E como você mostra, você cita muito bem, e a China exemplifica de maneira brilhante, é óbvio que o desenvolvimento tem um custo. Não é possível que a China tenha multiplicado o PIB por 100 vezes nas últimas décadas, não é possível que a China tenha tirado 850 milhões de pessoas da pobreza, o que implica acesso a bens, serviço, energia, matéria-prima. Não é possível que a China tenha urbanizado 650 milhões de pessoas depois das reformas. Isso aí é 3 vezes e mais um tanto a população total do Brasil. Claro que isso tem um custo ambiental. Agora, o que está claro para a elite chinesa e para a experiência recente da China, e é isso que nós vamos falar um pouco mais, é que é possível fazer com sustentabilidade e avançando a fronteira tecnológica da inovação nos setores de tecnologia verde, e nós vamos tocar um pouco nesses assuntos. Pois é, uma das coisas que você mencionou recentemente no Twitter, aliás, eu recomendo que vocês que usam o Twitter nos procurem lá, né? Nós vamos deixar aqui embaixo as nossas arrobas, que é a forma de nos identificar lá. Uma das coisas que você postou recentemente, Diego, é como
vêm sendo feitos investimentos massivos pelo governo chinês nas energias chamadas alternativas, mas que já nem são mais tão alternativas assim. Notadamente, a geração elétrica por fonte solar e por fonte eólica, né? Em contraposição àquela imagem, né, já clássica da China como o grande país das termoelétricas, né? Eu queria que você falasse um pouco, desse números, desse informações concretas a respeito de como têm sido esses investimentos chineses em alternativas eólicas e solares para geração de energia, que afinal é a base do crescimento econômico. Sempre é necessário ter energia para crescer. Essa é uma questão fundamental, né, Fausto? De novo, a China é um país que tem quase 7 vezes aí a população brasileira, a demanda por energia tem crescido drasticamente com o seu desenvolvimento, e a China não pode abrir mão, pelo menos não de uma hora para outra, dos hidrocarbonetos, sobretudo do carvão, e todo mundo sabe que o carvão é a base da matriz energética chinesa e que isso tem custos. Então, uma das coisas que a China faz é, primeiro, mudar a geração das suas termoelétricas a carvão para que tenha mecanismos de catalisação e tenha um mínimo de emissão de poluentes, o que já é um grande avanço. Mas, paralelo a isso, a China está avançando numa velocidade sem precedentes do ponto de vista das energias alternativas ou mais recentes, né, ou mais limpas, que seria solar, eólica e outras. Né? Eu postei que a China vai no Twitter, e aí sugiro que esse seja um espaço para a gente trocar um diálogo e análises com a audiência que está aqui presente. A China vai colocar 10 Itaipu, vai agregar a sua matriz energética de energia limpa em um ano. Né? Quer dizer, são investimentos maciços, no qual aí um gaiato muito bem-humoradamente colocou, né? Esse é o estado mínimo. Obviamente, a capacidade de planejamento, a capacidade de estudo, a capacidade de entrelaçar empresas públicas, encomendas governamentais, né, para mudar a matriz energética é a chave do processo. Né? Não é por força espontânea, não é por investimento estrangeiro, não é por grandes clichês da economia liberal. A título de exemplo, entre as 10 maiores empresas do mundo de painéis solares, 8 delas são chinesas e grande parte delas são estatais, públicas, ou de gestão coletiva. Então, esse eu acho que é parte do X da questão. É curioso como você já emenda com uma questão que é típica da economia política, né, que no Brasil nós estamos ainda muito no paradigma liberal, então isso é um pouco silenciado, que é como, na realidade, fazendo mais investimentos e fazendo mais desenvolvimento de tecnologias que se corrigem certos impactos que paradigmas tecnológicos anteriores deixaram. Não é verdade? Quer dizer, é necessário continuar investindo e continuar crescendo para que se resolvam os problemas dos ciclos de crescimento anterior. Né? Isso parece ser a lição que a China dá ao mundo, ao contrário do que se diz aqui no Ocidente, de uma perspectiva talvez um pouco fatalista, né? Malthusianamente fatalista, né? De que é preciso parar de crescer. Só que o parar de crescer implica, né, o aumento da miséria, a permanência e aumento da miséria, a permanência e aumento dos níveis de desemprego, a permanência e aumento do gap tecnológico do país em relação aos demais, né, e a primarização cada vez maior e, portanto, a concentração de renda cada vez maior da economia nacional. Como é que você comenta isso aí, como você chama, esse entrelaçamento entre esses investimentos em novas tecnologias de energia e essa economia política que quer crescer para chegar à correção do problema? Então, a China resolve os seus problemas ambientais com mais crescimento e não vilanizando o crescimento, como se costuma fazer em amplos setores aqui que tratam a questão ambiental no Ocidente. E por que isso? Porque é o crescimento chinês, não por si só, é óbvio que mirando a sustentabilidade, mas ele é pré-condição. Ele é pré-condição, primeiro, porque ele permite excedente de recursos. Né? Ele permite o acúmulo de capacidade tecnológica e ele permite o acúmulo de capacidade burocrática. Então, a combinação de mais meios burocráticos, tecnológicos e fiscais garante passar para etapas qualitativamente superiores de desenvolvimento, né? Permite inovar no setor de energia limpa, permite investir mais em saneamento, permite investir mais na recuperação de áreas degradadas. A China tem
um dos mais ambiciosos projetos de reflorestamento do mundo, tem um dos mais ambiciosos projetos de saneamento e recuperação de rios, né? É isso que permite novos e meios técnicos mais avançados para uma agricultura cada vez mais de precisão, que otimize o uso dos recursos, da água, do solo, né, dos fertilizantes e assim por diante. Então, essa questão é muito importante. A forma com que a China aborda a temática ambiental é com a passagem para formas de desenvolvimento superiores, e não com a negação do desenvolvimento e com a criação de óbices a obras e empreendimentos, hidrelétricas, ou propriamente empreendimentos de uma maneira geral. Acho que esse é o X da questão que a gente precisaria esmiuçar com mais acuidade, com um pouco mais de criticidade, um pouco mais de cuidado. É interessante como existe uma noção, que é a noção do transbordamento tecnológico, transbordamento econômico, que eu acho que se aplica nesse caso. Eu queria te ouvir a respeito, Diego. Na China, né, ao mesmo tempo em que existe essa intenção do Estado, que planeja e executa, né, uma transição energética visando crescer, né, ao mesmo tempo existe na ponta daqueles setores econômicos que são, né, produtores de tecnologias para estas novas fontes energéticas, e também produtores de tecnologias que se utilizam dessas novas fontes energéticas, né, a mesma orientação. Ou seja, o Estado, ele, ao mesmo tempo que diz, não, vamos fazer o crescimento com este paradigma energético, ele diz, vamos também fabricar aquilo que é necessário para produzir essa energia, e vamos fabricar aquilo que, né, tecnologicamente é viável usando-se essa energia. Portanto, aparecem na China, como você comentou, dezenas de empresas públicas de gestão coletiva ou mesmo privadas da área de geração, ou seja, painéis fotovoltaicos, energia eólica, etc. Mas também aparecem empresas como a BYD, a famosa BYD, que é uma produtora de veículos elétricos já encaminhando, né, para a transição do transporte humano e de cargas, né, para a eletricidade futura. E as três coisas acontecem de uma maneira coordenada, o que me parece muito inteligente, especialmente no momento em que no Ocidente começam a aparecer críticas que são naturalmente muito silenciadas aqui, por exemplo, da empresa Volvo, da Suécia, que fez um estudo dizendo, olha só, se a matriz energética do Ocidente é esta como é, ou seja, muito baseada na termoeletricidade ainda, não tem tanta vantagem assim eu transformar toda a minha frota de carros em elétrico. Que no frigir dos ovos, fazendo a conta, né, eu vou agregar mais demanda por eletricidade, se eu transformar toda a minha frota em elétrica, mas essa eletricidade vem de fontes que emitem carbono. Ou seja, um pouco vai mostrando como é insuficiente a abordagem segmentada, a abordagem setorial para uma transição tão grande. É preciso uma abordagem um pouco mais coordenada, portanto, aquela que um Estado grande e planejador faz me parece ser superior em relação a essa, né, do ESG, das políticas de boa vontade, do onguismo, como o Ocidente propõe, né? E aí, para fechar, eu queria que tu amarrasse essa questão, assim, porque tem 30 anos de transbordamentos tecnológicos na China, nessa eletrificação, nessa transição verde, que promovem ainda mais enriquecimento do país, né, ou não é? Exatamente. Então, assim, eu queria até começar dessa parte de trás aí que tu levantou e depois puxar o fio da meada. Aqui no Ocidente, por vezes, a questão ambiental se torna quase que mercadológica, ou seja, são práticas de consumo do cidadão A, do cidadão B, uma roupa mais sustentável, usar o saco plástico assim, o assado, o produto biodegradável, selos de... Obviamente que uma questão ambiental passa por um conjunto de um país, por um conjunto de uma sociedade e, portanto, por uma capacidade de uma visada bem abrangente acerca do desenvolvimento do país. Senão é enxugar gelo, não tem o menor efeito. Diga-se passagem, né, a China, apesar das dificuldades do contingente populacional, há de convir que mudar a matriz energética da Bélgica, da Holanda, da Suíça, é diferente de mudar a matriz energética da China, mas a China é a que mais mudou
o perfil da sua matriz energética nas últimas décadas. Para quem não sabe, os países da OCDE, que são os países ricos, que geralmente prescrevem para os países periféricos modelos e impõem uma série de impeditivos, tem mais de 80% da sua matriz energética centrada em hidrocarbonetos. O Brasil, aliás, que muitas vezes está envolto na mentalidade de vira-lata, como gostava de dizer o ex-presidente, é um país que tem a matriz mais limpa entre as grandes economias do mundo. Então, é preciso fazer a leitura um pouco menos colonizada dos processos de desenvolvimento, né? Ver que países como a China estão avançando a passos largos, mesmo partindo de uma situação muito difícil do ponto de vista demográfico e do ponto de vista territorial, e que exatamente, se tem uma questão em economia política que requer uma abordagem integrativa e totalizante, é a questão ambiental. Jamais vai se parir uma transição energética e modelo de desenvolvimento mais limpo apenas por ações individualizadas ou localizadas de mudança. Botar um painel solar na minha casa. É um problema pessoal, reduz um custo aqui e acolá. Agora, isso é uma política necessariamente de Estado, de médio e longo prazo. Diego, para a gente fechar aqui o nosso primeiro programa, já te agradecendo por essa contribuição que está sendo valorosíssima, uma pergunta bem direta. Nos próximos anos, assim, o que você prevê para os próximos anos em termos de matriz energética e investimentos nessa questão na China? Continuará limpando sua matriz energética? Continuará investindo em solar e eólica? Como é que você está vendo isso aí daqui para diante? Você colocou um ponto aí que é absolutamente essencial, né? É óbvio que o desenvolvimento chinês foi muito acelerado, e esse desenvolvimento teve efeitos colaterais, como teve nos países desenvolvidos ocidentais, né? E o governo chinês, o Partido Comunista, se deu conta da necessidade de passar para uma etapa qualitativamente superior. Em 2007, eles incorporaram o conceito de civilização ecológica, claramente, né? Depois, o conceito foi incorporado à Carta do Partido no 18º Congresso, em 2012, e depois à Constituição, em 2018. E a partir de então, se fala muito nessa China verde, numa bela China, que incluísse, obviamente, essas questões sociais, econômicas e ambientais. Eu venho trabalhando muito a Rota da Seda, que começou como um processo de integração em infraestrutura, e cada vez mais ela está assimilando essa pegada, essa questão ambiental. Se nós olharmos os últimos planos, o Plano Nacional de Desenvolvimento Agrícola Sustentável, o Plano de Combate à Pobreza no Setor Florestal e uma série de outras iniciativas, a questão ambiental está muito forte na China, e eu acho que eles vão mirar nessa sustentabilidade e já estão na vanguarda da maior parte das tecnologias verdes, incluindo, por exemplo, você citaste ali, a BYD, motores elétricos. Mais de 95% dos ônibus elétricos que rodam no mundo estão na China, e mais de 50% do estoque de automóveis elétricos também estão na China. Inclusive, Fausto, vou te passar aqui 2 links de artigos que eu publiquei no Outras Palavras sobre a questão ambiental, tá? Artigos de conjuntura, artigos menores, para que fique aí na descrição e a gente possa fornecer ao pessoal para que leia e continue debatendo e conversando conosco sobre o assunto. Maravilha. Bom, pessoal, a gente fica por aqui agradecendo muito ao Diego e a você, principalmente, que nos apoiou aqui nesse primeiro episódio do China, Lições de um Projeto Nacional. A ideia é exatamente essa, porque o nosso debate no Brasil ele está absolutamente empobrecido. Já era, né, a gente sabe disso, mas num ano de eleição, né, numa eleição conflagrada como essa, em que a gente precisava demais discutir, né, programas de futuro, né, que linhas o Brasil pode tomar, o que se pode e o que não se deve fazer, né, não acontece. Então a contribuição aqui é essa, já que existe um caso no novo eixo de poder do mundo que traz uma formatação diferente, uma proposta diferente, que a gente pode aprender, usar para aprender e tirar dela lições muito grandiosas para o futuro do Brasil,
que pelo menos esses 2 cidadãos aqui façam a sua contribuição, e você que está aí do outro lado da tela, ajude compartilhando os vídeos, lendo aí os artigos que vão estar na descrição, né? Ajude a adensar esse conhecimento a bem do nosso país, porque o nosso país está perdido e a gente precisa ajudar a recuperá-lo. Então, por isso, lições de um projeto nacional, no caso da China, para um futuro projeto nacional do Brasil. A gente vai ficando por aqui. Obrigado por você ter assistido esse primeiro episódio. A gente volta a qualquer hora dessa aí com mais lições do projeto nacional chinês. Um abraço. Abraço a todos.